aí, como é que vocês estão? Esse trem tá alto, hein? Tá louco, hein? Opa! E aí? Me diz aí, como é que tá? Tudo beleza? Tudo legal? Começando mais um programa da série a série de Tudo Um Pouco. Bom demais, né? Muito bom demais. Show de bola, show de bola. É um prazeraço te receber aqui no nosso podcast mais uma vez, com assuntos que dizem que o assunto é polêmico, que não sei o que e tal. Não, meu querido, não tem nada de polêmico, não. Aqui a gente trabalha só com as verdades, tipo assim, como é que eu vou explicar para você? Como é que eu vou falar para você que esse fone não é um fone? Não é um fone. Isso aqui é um fone de ouvido. Você quer me convencer que é outra coisa? Não dá certo. Então aí o pessoal fica falando, não, porque o podcast do Djaime é polêmico. Não é. A gente já recebeu aqui tantos profissionais, tantos profissionais liberais, empresários e tudo mais, né? E aí o programa chama De Tudo Um Pouco, não é? Então a gente fala realmente de tudo um pouco. O meu canalzinho tá crescendo, graças a você, meu amigo, Bia Amiga, muito obrigado, né? Que chamaram o meu canal de canalzinho, mas ele era um canalzinho, não tinha nenhum inscrito, aí depois passou para 100, depois chegou a super... a população, que eu chamo de nossos habitantes, a superpopulação de 150 habitantes, agora nós estamos com mais de 50 mil habitantes e crescendo graças a você, meu amigo, minha amiga, e aceito sim sugestões para a gente estar sempre melhorando, né? Porque aqui a gente pensa no melhor, procura fazer o melhor, para dar tudo certinho, bonitinho, né? Hoje nós estamos recebendo de novo aqui, eu chamo ele de pastor, ele fala, não sou pastor, não é ainda, né? Eu estou tendo, como é que fala? É profético, né? Eu estou sendo profético, né? nessa questão aqui. Eu só queria que, deixa eu ver aqui, deixa eu achar ele aqui, não é aqui. Peraí, deixa eu ver aqui certinho, que eu não tô achando ele aqui, rapaz. Achei. Aí um rapaz aí, olá, boa noite, seja bem-vindo, meu jovem. Boa noite, meu velho. Exatamente. Você falou de novo com a tristeza, eu tô recebendo ele aqui de novo. Não falei com tristeza, não, muito pelo contrário. Opa, tem gente ligando aqui, não posso atender, meu querido, estamos no ar. Então, o que acontece? O Júnior está aqui de novo com a gente e você está vendo essa... Outro dia me falaram também, chegou aos meus ouvidos, gente, como que pode, né, cara? Mas vem me ajudar, pronto, né? Quer aprender como é que funciona a parada toda aqui? Terei o maior prazer e humildade de aprender com você e te ensinar. Gente, isso aqui é cenário, faz parte do cenário. O que tem no meu cenário? Tem a Bíblia que eu ganhei da minha filha, tem mesa de som, tem outra mesa de som lá, tem vinil, a rádio é uma rádio vintage, ou é vintage que fala? Como é que é? Então, tem microfone, então isso aqui faz parte do cenário, estamos no estúdio, entendeu? Aparece um fone de ouvido também aqui, você entendeu? Então é assim que funciona. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, por quê? Porque é um assunto... Eu queria pedir para você chegar um pouco para cá, para a gente poder... O senhor não está aparecendo ali. Isso, exatamente, por gentileza. Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? É bem ao vivax. Isso, entendeu? Não, aí a gente muda de novo, relaxa, né? É tudo ao vivo, né? Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Da onde que veio, como que surgiu a Páscoa. O que tem a ver o coelho, velho? Coelho bota ovo? Coelho não bota ovo, meu. Como assim? Peraí, aí a minha cabeça de ovo aqui já começa a dar um... Será que foi um coelho que fez na sua cabeça? Não tô entendendo, entendeu como é o negócio? E eu queria entender, Júnior, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente, obrigado mesmo, e é um prazeraço te receber aqui, cara, você sabe que é uma alegria muito grande,
receber os amigos, né? E você é um jovem amigo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Beleza, você, meu querido, por mais uma vez convidar, né? Um homem de coragem, diga-se de passagem, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, é sempre um prazer participar. A nossa amizade faz 13 anos esse ano, sabe? Já? Já. Nós nos conhecemos em 2012. Acho que a gente fala assim, o mundo vai acabar no final do ano, vamos fazer umas amizades novas, então, antes disso, né? Vai que. 13 anos já de amizade. Caraca, nós vamos fazer esse véio. ano, graças a Deus. Que bom, velho. Eu fico felizão em saber disso. Eu não sabia que fazia esse tempão todo, não. Porque aí no ano seguinte você fez o som do meu casamento, né? Ah. Em 2012 você fez amizade com a gente, aí você foi lá na sede, mexeu no som pra gente, vendeu o som. Pra variar, né? Aí o carnaval de 2013 você fez o som pra gente. Aquele carnaval lá foi sítio. aquilo lá. Eu conto aquela história lá, viu? Eu conto aquela história que foi um negócio bem cabreiroso, um negócio bem eu diria um tanto quanto estranho. Aí depois foi me explicado o que aconteceu aqui. Eu já contei essa história aqui, gente. Não vou contar de novo, não. Volta aí uns podcasts anteriores de que o Júnior tenha participado, que tem a história. Mas, ô Júnior, é o seguinte. Nós vamos falar sobre a Páscoa, certo? Tá, beleza. E, inclusive, surgiu uma polêmica na cidade aí. Mais pra frente a gente vai estar falando sobre isso aí. A Páscoa, tá? Páscoa, ovinho do coelho, que eu nunca vi coelho botar ovo. Da onde que vem essas histórias todas? O coelho botar ovo não seria nem tão estranho. O estranho seria o coelho ficar inteiro depois que pôs um ovo daquele tamanho, né? Verdade. O negócio é maior que ovo de avestruz, cara. Então, legal, porque assim, Páscoa o pessoal associa primeiramente com coelho, ovos de chocolate. Os mais conservadores vão falar, não, é a paixão de Cristo e tal. Mas a Páscoa, na verdade, tem uma história bem antiga, né? E a gente tem bastante tempo aqui para falar sobre isso. Vamos falar. A história, na verdade, ela começa... você vai pegar os patriarcas, né, de Israel, você vai pegar Abraão, ele vai ter ali Isaac, depois Jacó. Jacó tem os 12 filhos, que futuramente seriam as 12 tribos de Israel. E aí, o filho caçula, na ocasião, era José, aquele famoso José do Egito, que o pessoal fala. Ele é vendido pelos irmãos, vai para o Egito, Deus é com ele. E Deus, ele dá um sonho para Faraó e permite José interpretar. Que o Egito e toda a região da Mesopotâmia na época ali, o Oriente Médio hoje como a gente conhece, passaria 7 anos de muita abundância e depois 7 anos de fome. Deus dá a interpretação do sonho para José e Deus dá a estratégia para José. José chega para o Faraó e fala, Deus revelou através do seu sonho que é assim, assado. Vão ter 7 anos de prosperidade, né? O plantio, tudo vai ser bacana. Depois vão ter 7 anos de fome. Aí o Faraó fala, beleza, José, e como é que a gente resolve esse BO? Aí Deus dá a estratégia para José. Ele fala... Bom, faz assim. 7 anos de prosperidade, você acumula os grãos, as sementes, estoca tudo. Quando vier o período de 7 anos de fome, você tem o sustento para esse período para você passar. Vai estar amparado, né? Isso. Aí, um pouco mais ao norte do Egito, quando você chega ali na região que hoje é a região da Palestina, que tem Israel, Jacó e os seus filhos descem para o Egito para buscar abrigo e suprimentos, porque souberam que no Egito ali eles deram um jeito de acumular, sem saber que o filho dele, José, estaria lá administrando, porque ele achava que José tinha morrido, ele foi vendido pelos irmãos e tal. Eles descem para o Egito e aproveitam esses grãos, essa semente, essa prosperidade, se estabelecem na região do Egito. Entendi. Esses 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, passam 430 anos morando na região do Egito, né, no norte do Egito, ali a região do Gósen, e ali eles vivem, as 12 tribos, eles crescem como população, e aí a história começa a ficar cabulosa a partir daqui, porque José praticamente livrou o Egito e a região da fome. Quando passam ali pelo menos 3 séculos, vai dizer que surgiu um novo faraó que não lembrava quem era José. E aí ele vê aquele povo hebreu, né, as 12 tribos de Israel morando no Egito, aquele povo numeroso, gigante. Ele está passeando pelo Nilo e ele fala, cara, se essa galera resolver fazer uma guerra civil e se virar contra nós, eles são maioria. Estão dentro d'água. Eles são maioria. Eles vão tomar o Egito para eles, vão expulsar a gente e vão acabar com a gente. Aí ele fala, vamos impedir eles de continuar crescendo. O que ele faz? Ele ordena a morte de todos os primogênitos. Caraca. Todo menino seria morto.
Isso daí o pessoal que já assistiu O Príncipe do Egito, o filme Os 10 Mandamentos, qualquer filme com a história de Moisés fala sobre isso. O que Gente, acontece? Eu corto mesmo. Vocês sabem que eu já tirei o raciocínio do rapaz. Não, mas, gente, é uma aula de história isso. É um negócio fantástico. É uma aula de história da Bíblia. Vamos lá. Aí Vamos assistir. Ele dá essa ordem para matar os meninos, mas o que acontece? As parteiras, né, que eram responsáveis por fazer os partos das mulheres hebreias ali, elas ficam com dó de matar os meninos, porque os meninos nascem formoso, nascem com saúde. Então elas acabam não fazendo isso. E a população continua crescendo. E aí o faraó fala, beleza, se matando os meninos não impediu, eles querem continuar vivendo aqui, vamos dificultar o trabalho deles. Aí a partir dessa ordem, eles começam a viver o que era uma vida livre, uma vida de uma comunidade pacífica dos hebreus com os egípcios, se transforma no que a gente conhece hoje como o período da escravidão de Israel no Egito. Porque o que ele faz? Ele começa a dificultar o trabalho desse povo. Ele, beleza, vocês querem construir tijolos para edificar casa, para construir as coisas, tudo? Então agora eu não te forneço mais a palha, você vai ter que procurar essa palha, estocar e trabalhar. Plantar, fazer qualquer coisa. Ele dobrou a dificuldade do trabalho. E aí ele começou a cortar suprimento, começou a racionar um monte de coisa. Aí esse período pacífico virou um período de escravidão de 80 anos. Nesse contexto... 80 anos? 80 anos. O povo de Israel não foi escravo no Egito todo o período. Eles foram mais de 300 anos um povo livre e próspero. A partir dessa ordem para matar os meninos, eles passam a ser escravos. Aí esses 80 anos é quando Moisés ele é salvo. A mãe dele coloca ele num cesto no meio dos juncos lá, a filha do faraó encontra ele, adota. Aí Moisés ele é o libertador. Só que Moisés ele cresce, os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele cresce sabendo que ele é hebreu, tá? Tem filmes famosos aí que dizem que ele vai descobrir só quando ele é velho. Ele sempre soube que ele era hebreu. Ele teve contato com a mãe dele, Joquebede. Ele conheceu a cultura do Deus dos hebreus. Os primeiros 40 anos ele cresce aprendendo a tradição e a cultura egípcia e a hebreia, né? Que não era o hebraico ainda. Aí, quando ele vê um egípcio matando um hebreu, ele mata esse egípcio. Aí, o nome dele ali fica feio no meio do pessoal. Ele fala, tenho que fugir. Aí ele foge pelo deserto até chegar em Midian. Chega em Midian, ele conhece a sua esposa Zípora, né, filha de Jétro, que era sacerdote em Midian. Passa mais 40 anos ali como pastor de ovelhas em Midian. Aí você tem os 80 anos, 40 dele crescendo no Egito e 40 dele no deserto. Entendi. Aí, o povo que estava 80 anos escravizado... Que aula. O povo que estava 80 anos escravizado, o povo começa a clamar a Deus. Fala, Senhor, começamos a viver aqui oprimido. Aí o texto de Êxodo, capítulo 2, vai dizer que Deus ouviu o clamor daquele povo que estava em sofrimento e já estava preparando em Moisés um libertador. Aí é quando ele vai, chama Moisés tem contato com a sarça ardente, que o milagre ali não é a sarça pegar fogo, tá? Porque no deserto, se você olhar vídeo no YouTube aí, a sarça é uma planta muito sequinha, que em mais de 40 graus do deserto, ela já entra em combustão espontânea. O milagre ali que o texto vai dizer é que a sarça, ela pegou fogo, mas ela não se consumiu. É como você acender uma fogueira e perceber que depois de 2 horas a madeira não queimou. O fogo está aceso, mas a madeira não desgastou. Esse era o grande milagre que Moisés viu. Queimou, mas não queimou. Exato. A chama estava acesa, mas não desgastou a madeira. O milagre que Moisés percebeu no deserto foi esse. E aí o que acontece? Deus fala com ele no meio da sarça, Deus vocaciona ele para ser o libertador do povo e envia Moisés para o Egito para libertar o povo. Aí o pessoal conhece a história, ele chega lá, Faraó está irredutível, não vou libertar, se eu libertar esse povo aqui eu vou enfraquecer o Egito, vou perder a mão de obra, essa coisa toda. O que Deus faz? As famosas 10 pragas do Egito. E é interessante que o texto no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, as primeiras 9 pragas que Deus manda sobre o Egito não atingem os hebreus. O povo de Deus não é atingido pelas primeiras 9 pragas. Todas elas pegam na capital Mênfis, do Egito, do Baixo Egito, e pega nos egípcios, mas não pega nos hebreus. E o faraó continuava irredutível em libertar o povo. Aí, aqui nós vamos entender o que é a Páscoa. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, vamos trocar uma ideia porque agora o negócio vai ficar sério. Eu preciso que você entenda o que eu vou dizer e passe isso corretamente para o povo. Aí Deus fala para Moisés, até agora 9 pragas que eu mandei não chegaram aqui em vocês, beleza? Moisés fala, não senhor, realmente.
Só que a 10ª Estamos praga... livres. Tipo, nós estamos aqui só olhando a desgraça dos outros de camarote. Aí Deus fala, só que a 10ª praga, eu preciso do comprometimento de vocês. Porque a 10ª praga que eu vou mandar sobre o Egito é um anjo da morte. E ele está responsável por matar todos os primogênitos da terra do Egito. Aí aqui tem uma pegadinha de Deus. Há 80 anos atrás, Faraó mandou matar todos os primogênitos dos hebreus para eles não crescer como população, certo? Deus fala, agora é minha vez. Eu vou mandar um anjo da morte que vai matar todos os primogênitos. Só que o que acontece? Aí você vai pensar assim, pô, Deus é um sádico, é um vingativo. Já você quis, né? Então agora é minha vez. Agora, olha onde é que entra a Páscoa. Ele fala, Moisés, sabe o que vai acontecer para os primogênitos não morrerem com esse anjo da morte? Você vai ter que orientar as famílias, você vai explicar para elas o seguinte, olha, Deus vai mandar essa noite um anjo da morte na casa de todo mundo que mora no Egito. Inclusive a gente que não teve nenhuma praga acertando a gente até agora. Só que o que a gente vai fazer? Deus disse que se a gente pegar um cordeiro, esse cordeiro que a gente pega ele novinho, quando ele nasce, cuida dele durante 1 ano até ele ficar adulto, protege ele de quebrar um osso, mantém ele com o pelo limpo, alimenta bem, livra ele de lobos, cuida dele quando ele está doente, faz ele beber água certinho, comer ração. Esse cordeiro que a gente tanto ama, que é um animal doméstico, nós vamos pegar um cordeiro, cada família vai pegar um cordeiro, ela vai sacrificar esse cordeiro ao Senhor, ela vai preparar a sua carne e a sua gordura para fazer uma refeição com a família. E aí nessa refeição você vai ter carne de cordeiro, você vai ter o vinho para se alegrar, você vai ter as ervas amargas que você vai comer. As ervas amargas é para você lembrar a amargura do Egito de onde Deus te livrou. E você vai ter o pão... Interessante. E você vai comer o pão sem fermento. Porque quando vocês começarem a comer essa refeição da noite e o anjo da morte começar a matar os primogênitos do Egito, Faraó vai querer que vocês saiam daqui depressa. Então o pão tem que ser sem fermento para dar tempo dele ficar pronto, vocês comerem e já sair embora. O sangue que você tirar desse cordeiro que você vai preparar, você vai pegar esse sangue, vai pôr num recipiente e você vai passar ele nos batentes das portas. Aí a gente pode ver as primeiras imagens ali, ó. Aí acho que as 3 primeiras imagens vão mostrar a mesma ideia de perspectiva diferente. Entendi. Tá? Você vai pegar o sangue desse cordeiro e vai passar no batente das portas. Quando o anjo da morte ele descer e começar a passear pela terra do Egito, aí ele vai ver isso aí. Ele vai ler o batente da porta. E aí onde tiver sangue, aí essas primeiras 3 imagens, onde tiver sangue, ele não vai entrar para matar o primogênito. Porque como se fosse uma proteção, então. Exatamente. É uma proteção que Deus falou assim, olha, eu vou te mandar uma proteção, um sinal, né? É um sinal que vai ser uma proteção que vocês... E quem não tiver com essa proteção? Aí o anjo da morte entra na casa e mata o primogênito. Jesus amado. Agora, qual que é o nome desse termo de quando o anjo lê o sangue no batente e passa para a próxima casa sem entrar nela? Em hebraico chama-se Pessah, da onde veio a palavra Páscoa. É P-E-S-S-A-C-H, Pessah. Quer dizer que o anjo veio, leu e passou por cima. Da palavra Pessah, veio para nós, sofreu semântica, né, para chegar nas Américas, virou Páscoa. Então o que é Páscoa? O anjo da morte veio na sua casa, leu o batente da porta com o sangue do cordeiro e não matou quem estava dentro e foi para a próxima. Cara, isso é muito louco esse negócio, velho. É muito doido. Tá, aí, tem as 3 imagens seguintes, né? Certo. E aí, como é que... Gente, eu tô curioso, eu acho que vocês também, eu tô curioso. Eu quero saber onde que o coelho entra nessa história, o que tem a ver o ovo dessa história. Porque essa parte aí eu já ouvi na igreja, a gente já viu, assim, não com essa aula toda que você está dando pra gente, né? Mas assim, mais ou menos a gente já conhece, né? Essa, como se diz, entre aspas, essa historinha e tal, que é uma bela de uma história e dá medo, né? O pessoal, quem viveu isso e lá, você tá... E eu tô, assim, vamos dizer, curioso mesmo, tô curioso, certo? Aí agora a gente avança, porque a gente está no Egito, tem uma arqueologia
recentemente ela nos deu algumas provas que seriam aí, acho que a imagem 4, 5 e 6. Isso. A arqueologia nos deu algumas informações, porque escavando ali no Egito, onde eram os assentamentos dos hebreus no período da 18ª dinastia do Egito, a arqueologia escavou o que eles chamam de porta falsa egípcia. Quem quiser pesquisar no Google porta falsa egípsia, o que nós entendemos com isso? Toda a casa de quem morava no Egito, principalmente a população ali de médio para baixo, eles tinham em volta dos batentes inscrições em hieróglifos, que era ou da divindade que ele cultua, ou qual é o faraó que imperava naquela época, ou com o nome da família. E dentro de casa eles tinham também uma porta falsa, que era a porta para entrada e saída dos mortos. Porque eles acreditavam nessa questão do pós-vida, né? Que a pessoa, depois de morta, podia voltar e entrar na casa para rever os familiares, ou onde ele tinha morado quando era vivo. A arqueologia nos deu essas informações, e aí a gente pode fazer uma associação. Será que naquele período, então, Deus não mandou eles escreverem o sangue do cordeiro nos batentes, porque ele queria tampar essas inscrições hieróglifas? E aí seria um recado, tipo, até agora vocês contaram com a proteção através dessas escritas aqui dos egípcios. Cobre essa superstição e coloca o meu sangue por cima dela, porque sou eu que vou proteger vocês da morte. Porque as inscrições nos batentes, elas eram uma espécie de amuletos da sorte. Entendeu? Porque quem tinha isso aí, nada acontecia. Sim, aí dentro da cultura egípcia, eles tinham essa crença, né? Tanto que as casas tinham essas portas falsas com inscrições ali com divindades e essa coisa toda. E é justamente nos batentes e nos umbrais que o sangue do cordeiro é passado ali, meio que para tampar. Então, a gente pode supor através da arqueologia, tem bons comentaristas de Antigo Testamento e egiptologia que pensam dessa forma. Inclusive, quem compactua dessa ideia é o Rodrigo Silva, no livro dele A Bíblia e o Egito Antigo. Ele tem essa linha de interpretação também, eu acho ela muito plausível. Provavelmente você está tampando ali uma inscrição pagã, uma superstição, colocando o sangue do cordeiro por cima, dizendo que o que te livra de fato é o sangue do cordeiro. Sim. Esse é o primeiro e maior sentido da Páscoa, né? E aí essas imagens A4, A5 e A6, se não me engano, são 3 exemplos dessas portas falsas egípcias encontradas em escavações, e nas beiradas delas você tem aí inscrições hieroglíficas, né? Que é como foi encontrado nas escavações. Interessante. Mas eu continuo curioso. Então, aí a partir de então, olha que interessante. Quando Deus ele dá essa ordem, ele fala, olha, a partir de hoje, vocês vão fazer uma vez por ano a celebração da Páscoa, porque vocês vão fazer isso em memória do dia em que eu livrei vocês do Egito. E aí ela passa a ser uma das 7 festas judaicas anuais. Então, o que acontece? Desde então até hoje, os judeus ortodoxos comemoram a Páscoa. Depois a gente vai falar como é que ela vira uma festa cristã, porque por enquanto ela é só uma festa judaica. Certo. Tá? Aí depois vai entrar o coelhinho da história e o ovo. O coelho que bota ovo, eu queria saber. Aí o que acontece? É interessante porque a gente agora vai continuar essa história judaica e a gente vai chegar no período do Novo Testamento com Jesus e entender o que ele tem a ver com essa história. Porque para ela se tornar uma festa judaico-cristã, ela é cristã a partir do momento que Cristo participa disso. Né? E aí se você quiser fazer alguma pausa, alguma coisa, é um momento propício, que senão eu vou embora aqui e nós vamos falar 2 horas direto. Gente, o negócio está tão assim... Eu tô aqui assim, ó. E o mais legal que é o seguinte, quando a gente... É igual você ler um livro, você vai lendo um livro, e bom, comigo acontece isso. Faz tempo que eu não leio, né? Quando eu lia, vamos falar assim, quando eu lia livros, e até mesmo a própria Bíblia, parece que vai ter uma tela na frente, assim, e você vai assistindo, você vai vendo tudo. E ele vai contando a história, ele vai falando, relatando isso aí, e eu estou assim, parece que eu estou vendo tudo, né? Ainda tem ilustrações ainda, né? Que eu achei fantástico isso. Mas a gente gosta de mandar oi aqui para a turma, normalmente o pessoal que está aí com a gente, o Michel, alô Michel, a Ana também, o nosso artista aqui, o Prado Neto tá intimado a voltar aqui também, né? O Flávio, alô Flávio, você tá bom? Um abraço para você. A Elisângela também,
a Betânia, a Alessandra, a Kelly também. Tem uma galera aí, Flávio Alexandre, alô Flávio Alexandre, você tá bom, meu querido? Marcelinho, Marcelo Henrique, a Nancy também, um abraço para a Sandra, a Gisele Lima, a Kátia, pessoal lá da Dr. Chip, meu genro, minha filha, a Laísa, o João, a Larissa, o Lucas, a Lorraine, todo mundo, vamos falar assim, ó, todo mundo, né? O Lucas, alô Lucas, o bonecão, vulgo bonecão, e a gente volta aqui então para poder continuar a saber e assistir, ouvir as histórias. É um negócio muito, muito interessante. Já tomou a aguinha, já tomou um cafezinho, né? Com bolachinha e tudo mais, né? Legal, essa bolachinha me lembra a infância. Ela é legal. Mas, então, aí, resumo da história. Aí, quem tinha essa marca, não acontecia nada, e o pessoal fez as portas falsas, onde tinha... na verdade, essas portas falsas, eles tentaram meio que, entre aspas, imitar o que foi feito, é isso? Ou não? Todo morador da terra do Egito ali, os batentes das portas tinham que ter inscrições para identificação, certo. Igual a gente tem número na parede de casa, essa coisa assim. E aí a gente entende, por causa desse achado arqueológico, que provavelmente então a intenção de Deus com o sangue do cordeiro era tampar essas inscrições, meio que substituindo a confiança do morador da casa de quem estava livrando eles do mal. Porque essa porta era uma confiança de que daqui para dentro eu estou protegido. A partir de agora, então, a ideia é o sangue do cordeiro é quem está te protegendo. E aí a palavra Páscoa, do hebraico, é Pessa, que quer dizer que o anjo veio, leu o sangue no batente e passou por cima e não matou o primogênito daquela casa. Certo. Então, Pessa ou Páscoa é passar por cima. E aí isso virou uma festa judaica oficial a partir de então, e ela se estendeu até o período de Jesus. Ela, na verdade, existe até hoje, mas a partir de Jesus ela vai ter uma mudança muito importante no significado dela. Então, já existia. Sim. Né? Entendi. Está aí a porta aí, e aí depois desse período, aí houve a continuidade, só que virou uma festa judaica tradicional, e Deus deu uma ordem específica. Falou, ó, sempre nessa mesma data, né, o dia 14 de Nissan, que é o mês judaico lá, vocês vão sentar como família, vocês vão pegar um cordeiro, vão preparar ele, vão preparar a carne, vocês vão comer essa carne, as ervas amargas para lembrar a amargura da vida do Egito, o vinho, o pão sem fermento, e o pai de família vai contar para a sua família que neste dia Deus deu um grande livramento para o povo hebreu e os tirou da escravidão do Egito. Então, uma vez por ano, o judeu começou a fazer isso, e Deus foi bem específico. Ele falou, façam isso em memória desse dia. Desse dia. Exatamente. Quando chega no período de Jesus, o Novo Testamento, Jesus, quando ele vai celebrar ali a Páscoa, né? Jesus, a gente chama de a última ceia por causa de Da Vinci, né? Jesus, quando ele vai celebrar a Páscoa, ele fala, olha, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, e ele ceia a Páscoa na mesma noite que ele vai ser preso, para depois ele ser crucificado, né? E aí, depois de 3 dias, ele ressuscitar. Jesus, então, ele fala, olha, vocês estão acostumados já a preparar a carne do cordeiro, comer ervas amargas, o vinho, o pão. Essa noite eu estou mudando isso. Fala, a partir de agora, vocês não vão precisar mais preparar um cordeiro uma vez por ano e sacrificar ele para comer em família. Ele fala, porque a partir de hoje eu sou o cordeiro que é entregue à morte para a salvação de todos vocês do anjo da morte. Aí ele fala, vocês não precisam mais de ervas amargas, porque vocês não estão mais lembrando que foram tirados do Egito. A memória que vocês vão ter agora é de serem tirados do pecado. Aí ele fala, então a partir de hoje vocês vão pegar o pão, e ele fala, esse é o meu pão, que é o meu corpo partido por vocês, e vocês vão beber do vinho, que é o meu sangue derramado por vocês. Vocês vão continuar se reunindo, mas agora somente com o pão e com o vinho, e não vai ser mais em memória de um dia, mas vão fazer isso em memória de mim. Daí vem o termo que Paulo fala, que a gente usa na Santa Ceia, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Jesus está dizendo, vocês não vão mais lembrar do dia que vocês foram livrados, vocês vão lembrar de mim, que me entreguei como cordeiro à morte por vocês.
E aí ele elimina a carne de cordeiro, elimina ervas amargas, ressignifica o pão e o vinho. E como o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 5:7, Jesus Cristo passou a ser a nossa Páscoa porque ele foi sacrificado por nós. Aí a festa que era puramente judaica passa a ser uma festa judaico-cristã que futuramente vai entrar no calendário cristão. E aí a gente pode passar para a próxima imagem, se você puder, que a gente vai ver o famoso quadro da Última Ceia. Esse aí, se você quiser até jogar na tela inteira e me esconder um pouquinho, todo mundo conhece esse quadro. Sim. Da Vinci batizou ele como a Última Ceia. Mas esse quadro é extremamente problemático. Quem já assistiu o Código da Vinci do Dan Brown vai ter umas teorias da conspiração aí, mas nenhuma delas se sustenta. Primeira coisa é porque, assim, Dan Brown não tinha menor interesse de relatar alguma verdade. Ele nunca esperava que a obra dele deixasse de ser uma ficção e entrasse como uma polêmica para escandalizar a igreja, né? E aí, Leonardo da Vinci também, quando ele pinta esse quadro, ele muito menos tem a intenção de que o quadro vire o que virou, porque esse quadro é 100% anacrônico. Ele está totalmente deslocado de época, de tempo, porque o que a gente vai ter na tradição cristã? A última ceia, conforme o relato dos evangelhos, ela não foi numa mesa, como a gente está vendo aí, ó, reta, em horizontal. E eles não estavam assentados sobre cadeiras. Não? E não tinha essa paisagem de fundo. Os evangelhos vão dizer que eles estavam no cenáculo. Cenáculo é como se fosse um quartinho no segundo andar. Nesse quartinho, no segundo andar da casa, ficavam os homens fazendo a refeição, a última refeição. Aí o nome do quadro é a Última Ceia, que a gente chama de Santa Ceia. O que era a ceia na cultura do Oriente Médio e é até hoje? Ceia é a refeição da noite. Sim. Então, o que eles fazem ali? Eles se reúnem no andar de cima para comer. Tá Jesus e os seus 12 apóstolos. Mas não está assentado, não estou entendendo. Não, então, aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai para a próxima imagem. Tudo bem. Primeiro que esse quadro ele tá todo errado, ele é anacrônico. As pessoas não tinham esse tom de pele, não tinham o cabelo assim, não tinham roupas coloridas como tá aí. Eles não se assentam acima do nível do chão, tá? E as mulheres não participam. Era comum os homens estarem jantando no andar de cima, esse quartinho, e as mulheres faziam a refeição no andar de baixo. Então não tinha, por exemplo, como isso Maria... era costume deles lá, né? Costume deles, não é preconceito deles. nem nada. Até porque as mulheres ficavam no andar onde estavam os suprimentos. Sim. Entendeu? E elas não ficavam subindo para servir eles. Eles simplesmente dividiam ali porque tratavam de assuntos diferentes. Tá? Então não é... Ai, senão daqui a pouco vai falar... O Jaime levou um pastor machista lá. Não, você não é pastor, me corrige, por favor. Eu tô tão acostumado de chamar de pastor que é igual o Bruno. Bruno é a mesma coisa. Eu chamo de o Bruno pastor, mesma situação. Então, essa situação que você está falando era uma situação cotidiana de lá. Normal. Né? Os homens ficavam no andar de cima, as mulheres embaixo. E acontecia, tá? Entendi. E alguém vai dizer assim, nossa, mas deixou no andar de baixo, mas o andar de baixo é o nível da altura da casa. A mulher ficava na região privilegiada, porque se desse qualquer BO na casa, ela saía, né? Ela saía, entendeu? Tá certo. Então não tem essa de andar de baixo também, segregação, não tem nada disso. Então aí, esse quadro então, não tem como Maria, mãe de Jesus, estar participando e não tem como Maria Madalena estar participando. Até no filme, né, o Código da Vinci, tal qual o livro Código da Vinci, tem ali um reposicionamento das pessoas na mesa, que vai colocar Jesus encostado, o peito assim, com Maria Madalena. Só que tem um detalhe. A suposta Maria Madalena desse quadro aí, sequer é uma mulher. Passa para a próxima imagem, por gentileza. Vamos lá. Esse daí é San Ioannes Battisti, ou São João Batista. É um quadro da obra de Da Vinci. Se eu não te dissesse, você não ia achar que é uma mulher? Mas pra mim... Esse é São João Batista. Leonardo da Vinci retratava os homens que eram de 20 anos para baixo, os homens mais novos, dessa maneira. Cabelos compridos, pele rosada, as maçãs do rosto preenchidas, sem pelo nos braços, no peito, sem barba. Então esse é São João Batista, segundo a concepção artística de Leonardo da Vinci. Então, supostamente, os dois personagens... Tem uma cara de
parecendo o vocalista do... Do Van Halen? Não, do Van Halen não, do Angra. O vocalista do Angra hoje em dia. Mas tá tudo bem, vamos lá. Então... E aí, você pegando essa concepção artística de Da Vinci, na Última Ceia você vai ver dois personagens parecidíssimos. Nenhum deles é João Batista, porque ele já estava morto na ocasião também, né? Ele foi decapitado. Mas são pessoas de idade mais baixa. Até porque dos apóstolos, o único que tinha mais de 20 anos era Pedro. Todos os apóstolos tinham de 20 anos para baixo. Ah, é? Todos eram novos. E o pessoal retrata eles tudo velho. Exatamente. Né? O pessoal tudo velho, barbudo e tal. Cabelo. Mas se bem que eles andavam de cabelo na época, não era. É porque o cabelo não era assim, né? É um crespo que nem meu, então crescia mais para cima do que para baixo. Mas que nem o nosso, né? Quando eu tinha, pelo menos. Então não era aquilo. E outra coisa, lá para aqueles lados também, como é que vai ter alguém de pele clarinha, de olho azul? Não tem. Não tem, isso é uma concepção europeia. É uma concepção europeia bem tardia e Da Vinci se apropria disso porque é da cultura. Esse tardia de quanto tempo? Quantos séculos, mais ou menos? Então, desde o renascentismo, né, desde a da época da Renascença na Europa, começou-se a se pintar as obras dessa forma. Isso vai ter, quando você tem um apogeu grego, que o grego tem a era de ouro, né, o Golden Age, que o Trump falou, que os deuses viviam com os homens, você começa a retratar como a raça perfeita, da onde vem também depois a ideia germânica e ariana, né, da raça perfeita. Você retrata com perfeição aqueles que eram do hemisfério norte, com pouco lugar, por exemplo, no sol, mais perto ali dos nórdicos, ali os bávaros, que a pele é mais clara, o olho é azul, o cabelo é mais clarinho. Eles consideravam essa a raça perfeita. Aí tem todo um contexto da ilha de Creta, dos deuses, o período minoico dos gregos, que isso dá um outro podcast depois de como que a cultura grega influenciou a nossa vida, e isso aí dá assunto para mais de 3 horas. Nossa! Então essa concepção europeia de pele clara, olho claro, cabelo bom, lisinho, cabelo claro, ela vem posteriormente na Grécia. É interessante isso, realmente dá outro podcast. Mas vamos falar desse cara aí, que eu achei que... Cara, a primeira vez que eu falei, gente, quem que é essa mulher aqui? Inclusive, os traços do rosto lembram muito Mona Lisa, né? Lembra. Mona Lisa, quem desenhou? Vamos dar um zoom nela aqui, né? Nele, sei lá. Quem pintou Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Vamos dar um zoom nele aqui. E caramba, velho, é um negócio bem... Aqui, vamos pôr aqui na tua frente, aqui, assim, pra... Você me tirou e colocou São João Batista, deu uma melhorada, né? Deu uma... ficou... São João Batista de Leonardo da Vinci. Que interessante, cara. Com traços do rosto que, se você trocar a roupa e o cabelo ali e colocar no lugar da Mona Lisa, dá na mesma. Mas ele já tinha pintado a Mona Lisa, será? Já, né? A Mona Lisa, ela vem posteriormente. Depois, né? Então alguém copiou alguém aí. Muitos do que você vai ver ali no quadro da Última Ceia tem os aspectos artísticos muito semelhantes. É uma maneira de traço, né, artística, uma maneira de representar, né? Então, o que acontece? Então, o que a gente tem no quadro da Última Ceia não condiz nem um pouco com a verdade. Primeiro que Da Vinci não estava lá para saber como era. Segundo que ele retrata com anacronismo. Alguém contou para ele como é que foi, mais ou menos assim, depois de 500 ali é 100% anos. inspiração e 0% de história. E assim, ele nem fez para representar fielmente. É uma concepção artística de como ele vê a situação. Exato. O artista tem a sua visão, né? Entendeu? Então, assim, ele nem tinha o objetivo de dizer isso aqui é um retrato fidedigno de como foi. Não. O problema é que, assim, não teve uma pesquisa mínima. Porque aí alguém pergunta, beleza, então como é que era a ceia? Aí você pode passar para a próxima imagem, que os povos do Oriente Médio e da Ásia tinham o hábito de se sentarem para jantar no chão. Do chão, Os orientais, os japoneses fazem isso. No Oriente Médio é a mesma coisa. Os beduínos, os povos ali muçulmanos, os povos semitas de uma forma geral, né? Só que essa concepção aí, com a mesa circular, ela também é um pouco mais posterior. No período de Jesus também não era assim. Não tinha mesa, não era a famosa mesa circular, já era uma coisa mais assim de grife. Cara. Esse aí você pode até jogar inteiro na tela, que esse daí tem umas coisas muito interessantes pra gente falar. É muito interessante você ver ali o pai de família é o que está mais debruçado, apoiado sobre o cotovelo esquerdo. Praticamente. A mesa ela ficava ao centro quando era família pequena. E pasme, eles consideravam isso uma família pequena. Pequena, 2, 4, 6, 7, 8. Tem um outro aqui, é o quê? Não, esse aqui parece que é aqui. Não, aqui eu acho que é o... Você achou que era alguém escondido, né? Alguém tinha escondido ali.
Então, o que acontece aí? Uma família pequena se assentava em volta de uma mesa 8 que era pessoas. uma parte mais elevada, e aí você já vê que nessa concepção você tem, por exemplo, mulher participando. Então, mas Isso aí está mais relacionado... só tem a mãe ali, né? Porque o resto é tudo irmão, né? É, isso está mais relacionado à humildade da casa, quantidade de cômodos, tá? Entendi. O costume é eles se assentarem assim no chão para comer, eles se escoravam sobre o braço, o cotovelo esquerdo para apoiar, e com a mão direita eles se serviam e serviam as pessoas em volta da mesa, tá? Uhum. Dessa forma de você se assentar e se prostrar para jantar, vem a expressão, por exemplo, eu estava no seio de fulano de tal. O Evangelho de João, por exemplo, João vai dizer, o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado sobre o seu peito. Não é que ele encostou a cabecinha, encosta a cabecinha no meu ombro e chora. É porque a posição que ele estava sentado, ele estava desse jeito, inclinado ao lado de Jesus. Exato. E aí tem um outro termo, que isso já puxa um outro assunto, mas é só para o pessoal entender a nível de literatura bíblica, que o pessoal usa o exemplo da parábola de Rico e Lázaro, que aí o mendigo Lázaro, quando morre, vai para o seio de Abraão. Não é que ele vai para um lugar no mundo dos mortos que chama-se seio de Abraão. É que o conceito de paraíso deles, naquele conto em específico, ele vai ceiar com Abraão, o patriarca, depois da morte, uma espécie de paraíso. Mas seio de Abraão é literalmente o peito dele. Quer dizer que ele foi ceiar com Abraão, estava nessa posição reclinado e encostou em Abraão. Quem comenta isso são comentaristas do Novo Testamento como Hugo Gressman, George Nickelsburg, David Balkan, Joaquim Jeremias. Eu tenho o livro desses caras tudo contando a história desse mesmo jeito, eu não estou inventando isso. Então essa era uma forma corriqueira de você se sentar ou se prostrar para jantar. No caso de Jesus com os isso apóstolos... Isso era comum lá. Normal. Comum. É igual, como se a gente senta hoje no restaurante ou em casa com a família, tal. Naquela época e ainda hoje em alguns lugares no mundo ainda é assim, né? Sabe o que é muito interessante? A cultura oriental, tanto o Oriente Médio quanto asiático, eles têm um costume que perdura até hoje. Nada que é de extrema importância é feito de pé. Se você recebe alguém para ter uma conversa importante, você se assenta para conversar. Se você vai fazer qualquer refeição, você se assenta para fazer a refeição. Nada que é importante para eles é feito de pé. É uma falta de respeito. Inclusive, diferentemente da gente, que o professor na sala de aula ensina em pé e os alunos assistem sentados, o professor, inclusive, ele tem que sentar primeiro que os alunos. Por isso que as sinagogas dos judeus, por exemplo, eles sempre têm 2 cadeiras, que eles falam que é para Moisés e Elias. Porque o rabino que vai fazer a leitura da Torá e o ensinamento, ele tem que se sentar, após ele sentar para ensinar, os outros sentam. Porque nada que é importante pode ser feito em pé, porque eles entendem que você está com pressa de terminar logo. Então o costume é quanto mais prostrado, mais deitado, melhor, porque tem que ser feito com calma e com respeito por aquele momento. Então, nesse caso, ali é sinal de respeito. Extremo, então. extremo. Nada que é importante é feito em pé. E aí, o período de Jesus, você vai ter... Como que Jesus fez por causa dos 12 apóstolos para ele fazer uma refeição com essa quantidade de pessoas? Aí, a próxima imagem, você tem uma possibilidade, né, que eu ainda entendo que não é a mais próxima, é uma possibilidade, mas arqueólogos e historiadores vão trazer uma segunda representação que está mais próxima da realidade. Porque a maneira como os discípulos estavam posicionados próximos de Jesus, eles estavam numa posição que de onde Jesus estava, ele tinha acesso aos mais íntimos e não a alguns que estavam mais longe. Aí essa outra imagem, ela vai dizer a maneira como jantava o pessoal, que era da classe média para alta entre os judeus. Tá? Agora, a próxima imagem vai trazer como que os gregos e os romanos, eles já paravam para jantar. Você vê que a mesa tem um formato de U. Olha, cara. O nome disso é triclínio. Parece que eles estão tudo deitados, tem tipo uma cama. Aí é que tem uma pegadinha do malandro aí. Esse triclínio é uma mesa em formato de U. O anfitrião fica no meio, que é onde tem a curva ali que dá encontro as 2 mesas. Ele, da posição que ele tá, ele serve quem tá nos 2 lados e quem tá dos lados passa para quem tá nas pontas. E aí você entende isso baseado no relato da noite da última ceia com Jesus e como ele foi traído. Quem que estava próximo dele? João, que estava reclinado no peito dele,
E do outro lado estava Judas Iscariotes. Por isso que Jesus fala, um de vocês vai me trair. Aí o pessoal fala, mas quem que será? Aí tem dois textos, né, de Lucas e de João. Num texto ele fala, aquele que eu molhar o pão e der o bocado na sua boca, ou seja, para ele dar o bocado na boca, o cara tem que estar sentado perto. O outro texto vai dizer, aquele que colocar a mão no prato junto comigo. Para colocar a mão no mesmo prato que Jesus está comendo, tem que estar perto. Então, esquerda e direita, quem você tinha? João e Judas Iscariotes. Tanto é que o apóstolo Pedro, no Evangelho de João, o texto vai dizer que ele dá sinal com a mão e fala, pergunta aí para o mestre, quem que vai ser o que vai trair ele? Isso indica que Pedro está sentado numa posição longe. Estava longe, Então a gente entende, com base nesse texto e algumas outras informações de reconstituição histórica, que era uma mesa de triclínio. Qual que é a pegadinha do malandro aí dos romanos jantando? O ideal é você estar sentado no chão, como nós já vimos outras fotos. Aqui eles estão praticamente deitados. Por quê? Porque para eles são bons demais para ter que ficar no chão. Então eles fizeram camas e elevações para eles estarem acima do nível do chão. Entendi. Ficou no mesmo nível da mesa, exatamente. Então. E aí você vai ver que aqui embaixo na ponta você tem dois servos. Um acho que está tocando flauta e você tem um outro aí que está dançando, mas ele está andando com a bandeja e é um servo quem está servindo as pessoas. Vamos ver aqui embaixo. No costume judaico, o patriarca ou o anfitrião, ele serve os seus convidados. Por isso que Jesus lavou o pé de todo mundo. Por isso que Jesus serviu a ceia para todo mundo. Jesus. E outra, o cálice era um cálice só para todo mundo beber. Você tomava um gole e você ia passando. Por isso que o judeu tem muito essa expressão. Você tem que partir do mesmo cálice, beber do cálice que eu bebo, senão você não tem parte comigo. Por isso que Jesus fala para Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque Deus bebe o cálice da justiça e fala para Jesus, bebe do mesmo cálice que eu. Você beber do mesmo cálice que uma outra pessoa quer dizer que você está junto com ela no mesmo propósito. Caraca, é como se eu tomasse aqui um copo de café e falasse assim, bebe do mesmo café que eu bebi. Quer dizer que nós somos irmãos no mesmo propósito. Tanto que quem que preserva essa tradição? Os germânicos, os vikings, eles tomam de um mesmo copo e depois eles quebram, para ninguém tomar do mesmo copo que eles. Gente, que interessante, cara. Eu tô aqui, eu tô assim, ó. Parece que não, mas eu tô. A hora eu vou pôr a imagem minha aqui. Vai aparecer eu aqui, babando aqui. Gente, nós já estamos Cara, já faz quase uma hora nós estamos conversando aqui. Estamos na metade do assunto. E estamos na metade da prosa ainda. Chegamos nem no coelho ainda. E tá muito... Então, eu tô aqui, falando, gente, que hora que chega o coelho? E o negócio do ovo? Sabe? Mas está muito interessante. Vamos lá. Né? Deixa eu ver como é que está aqui o... Sandra, alô Sandra, obrigado, viu? Obrigado. O Wilson também com a gente. A Érica, alô Érica, como é que você está? Fabi, alô Fabi, tudo jóia? Semana que vem é nós, hein? Semana que vem a Fabi está aqui também. Simone, beijo no seu coração. Simone, Maria, alô Maria, tudo bem com você, Maria? Como é que você está? Beleza? Renata, alô Renata, alô Soninha, e tá bom de alô, vamos lá que essa história tá muito interessante, eu tô achando maravilhosa, eu quero saber do Quay, que hora que entra o Quay na história, vamos lá, vai chegar lá? Não, a gente... tá muito legal, cara, tá muito assim, eu tô, nossa, eu vou capaz de eu sonhar com esses trem aí, nossa. Que bom, cara, que bom, eu fico feliz, porque... Olha. O pessoal tem uma concepção de que assunto bíblico é um pé no saco, né? Mas assim, olha só, depende de como você recebe a informação, né? E depende de quem conta também, né? Depende de quem conta. Aí você tem a próxima imagem, você vai ter as reproduções, por exemplo, dos gregos, né? Os gregos e os romanos... A imagem, gente. Vai falando aí, eu vou arrumando aqui. Os gregos e os romanos, eles, diferentemente dos povos beduínos, os povos semitas, né? Os povos do Oriente Médio, eles não concebiam a ideia de ficar no chão, jamais. E diferentemente dos povos olha que legal, muçulmanos, cara, e os povos orientais, o patriarca ainda é quem servia, os servos é quem servia o pessoal que estava comendo. Então você já tem uma mudança, tanto que você vai ter algumas outras representações gráficas. Que aula de história, velho. Você pode passar até a próxima imagem também. Essa daí você vai ter que ampliar, que é uma pintura de uma reprodução aí. Sim. De como era na época. Você vai ver uma grande sala de festa com um triclínio gigantesco. E aí essa primeira imagem, ela tá um panorama mais inteiro.
A próxima imagem ela vai trazer aí um zoom desse servo no meio aí que está servindo a galera. Então você vai ver mesas dos dois lados com gente deitada. E aí você tem na frente deles a mesa com as refeições, né? E aí a próxima imagem é um zoom no servo aí, né? Que aí deu até demais o zoom. Você pode... Aqui. Isso. Que aí vai mostrar que realmente tinha uma pessoa, diferentemente da tradição judaica de refeição, a tradição oriental como um todo, tem uma pessoa servindo. E isso daí não era de bom tom entre os povos do Oriente Médio, porque o honroso é que o anfitrião sirva a seus convidados. Ah, entendi. Você tem uma adaptação greco-romana de um servo, né? É como se você fosse jantar na minha casa e eu contratasse um garçom para servir o pessoal. Isso é desrespeitoso para algumas culturas, entendeu? Para eles lá é desrespeito. O legal é você ser servido pelo dono. Igual quando você vai num restaurante, o dono do restaurante vem na sua mesa e tal. É como se diz, pô, o dono veio aqui, cara, olha que massa. E aí você sente, né? Você sente assim, eu já fui em restaurante que eu fui recebido pelo dono do restaurante, não só eu, né? Como todo mundo chegava, ele estava lá e recebendo o pessoal. Tem uma diferença, né? É outro peso, né? Exatamente. Aí aqui no caso, nesse caso, então, era um negócio, vamos dizer assim, até uma afronta. Pô, o dono não está aqui para me receber? Como assim? Pôs um empregado aqui? Olha que coisa mais interessante, velho. Então, é importante a gente ter essa visão real e histórica de como foi a Última Ceia, porque a gente tem a ideia de Da Vinci, né, da Última Ceia, mas aquilo ali é só uma inspiração artística que não condiz em nada com o que realmente aconteceu. Então, conspirações como Jesus teve um filho com Maria Madalena, essa coisa toda, isso é ficção para livro, para vender livro, para fazer filme, para vender filme, a galera ir pro cinema e desacreditar da fé. Isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade. A verdadeira última refeição, a última ceia, ela mais próxima que aconteceu foi nessas imagens que nós passamos do pessoal ceando no chão mesmo, ali na altura do chão, encostado ali sobre o cotovelo, tá? Aí, a partir de Jesus, a Páscoa começa a ser ainda assim uma festa anual, só que agora judaico-cristã. E aí você vai ter, onde o nosso assunto começa a entrar no que a gente realmente quer, que é quando ela começou a modificar para a gente ter ela como ela é hoje, tá? Porque você vai ter, por exemplo, ela continua, você tem ali uma imagem a próxima imagem, depois daquela lá, é a maneira como os romanos fizeram o triclínio para as refeições, que vai ser uma espécie de 3 macas ali, né? Já que a gente volta lá... Que os romanos, eles adaptaram, eles tanto gostaram dessa ideia de ficar acima do nível do chão, que eles adaptaram ali como se fossem 3 macas, né? 3 camas. Que por serem 3 a gente conhece como triclínio, que é uma mesa tripla onde você se reclina. Mas diferentemente do que a gente viu, eles se reclinam em cima dela e não no chão, como a gente estava vendo nas reproduções dos povos do Oriente Médio e essa coisa toda. Então você vê que teve uma série de modificações de como eram as refeições naquele tempo para a maneira como a gente tem hoje, por exemplo, né? Então, aí a gente, se você quiser passar a imagem lá do triclínio, que é para mostrar para o pessoal a maca. Eu estou procurando aqui, parece que saiu meio fora da ordem o negócio aqui. Não, acho que é aquilo lá mesmo. Você vai tirar as imagens do pessoal ali, depois que tem o zoom lá do servo servindo o pessoal na mesa em forma de U, a próxima já é a maca romana. Aqui. Essa daí. Sim. Depois a gente volta nela. Passa, é essa aqui, então. Essa daí. Essa aí aqui? Essa daí você pode passar. Pode passar? Não, pode passar, pode jogar pro pessoal ver, né? Pode passar. Pode jogar pro pessoal ver. Entendi. Essa é a forma adaptada dos romanos. Olha que interessante. Que aí eles gostaram dessa ideia. Falaram, quer saber, esse negócio de jantar na altura do chão não é pra gente, não. Nós vamos ficar encostados em cima aí bonitinho. Nós somos nobres, né? Então esse daí é o triclínio. Tá? Triclínio? Triclínio. É uma tripla repartição para se reclinar para fazer a refeição. Como a gente viu nas reproduções anteriores do pessoal fazendo as refeições ali. Então, que interessante. Isso nada tem a ver com a ceia de Da Vinci. Você está criticando a obra de Da Vinci? Não, até porque Da Vinci nunca disse, isso aqui é a maneira que realmente aconteceu lá. Entendeu? E outra, o cara é um artista, gente. É igual o fotógrafo. O olhar do fotógrafo é outro olhar.
Você pode ver que ele tira uma foto, ele deixa a gente bonito. Como assim? Entendeu? O fotógrafo consegue deixar a gente bonito, né? Então, por mais que... Bom, é o seguinte, vamos aproveitar então, que nós estamos já uma hora aí de prosa, eu vou colocar esse meu zoiômetro aqui e vou mandar oi para uma galera que está aqui com a gente aqui, ó. Opa, olha aqui que legal. Fala pessoal, grande abraço, grande mestre Júnior. Hoje teremos uma aula de Páscoa hoje, com certeza. Estamos tendo essa aula aqui com o Júnior. Legal, a minha careca tá... Nossa, velho, olha como é que tá isso, essa luz aqui. Não sei por que acontece isso, não sei, tá bom? Eu não sei por que acontece. Já mudei a iluminação, acho que tem que mudar a câmera, né? Beleza. Olha, o Wilson Muniz também, parabéns, está top demais. A Rafaela, paz do Senhor, este eu conheço, sabe muito, sabe mesmo, viu? Esse menino sabe demais, tá louco, isso é bom demais, é bom demais. O Marcos, também, Marcos Cruz, um abraço. O Pastor Kleber aqui com a gente, falando que é bênção pura do Instituto Gênese, lá do Instituto, hein? Ó, que legal. Gente, não deixem de dar o like, não deixem de curtir, entendeu? Pra gente, né, passar essa mensagem, porque tá muito legal, tá muito bacana. Voltamos aqui com o nosso queridão, o Júnior, meu querido Júnior, meu jovem. Olha, a história tá o seguinte, vamos lá. Agora já estou sabendo que o pessoal não sentava à mesa, eles praticamente deitavam à mesa, né? Exatamente. Aí eles deitavam lá e comia, e tal e coisa e tal, enfim. E a gente entendeu também como é que Cristo entrou na Páscoa, né? Entrou nessa história toda. Agora, a pergunta que não quer... Cara, aonde que entra o coelho nessa história? Que esse ovo, meu Deus do céu. Minha ajuda aí. Aí começam agora tem algumas linhas de pensamento. O que a gente sabe é que hoje o coelho, o ovo e o chocolate, eles estão enraizados na Páscoa como nós temos ela hoje. Mas olha que interessante. Depois de Jesus, você avança ali 4 séculos. Você vai lá para o Concílio de Nicéia, 325. 4 séculos, 400 anos, tá? Só para você ter uma noção. Não tem... Aqui, o seu antepassado, 400 anos, você volta lá 400 anos. Não tem nem o osso do primeiro aqui, entendeu? Que já foi para Cucuia. Então, 400 anos é isso aí. Tá, mas vai lá. Aí a gente tem o Concílio de Nicéia, né, presidido por Constantino. Uma das coisas que ficou definida, ali foram definidas, tem 3 grandes pilares ali. O primeiro pilar é que Jesus ele chega-se a um consenso meio que imposto que Jesus ele era de fato divino, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E um terceiro pilar, especialmente da Igreja Católica, é a instituição da Quaresma. No Concílio de Nicéia eles vão instituir a Quaresma e então, aí... 400 anos, daqui 400 anos, contando a sua história, essa história houve mudanças e mudanças. Ninguém vai contar a sua história ao pé da letra, falou, olha, é o seguinte, eu vou morrer com 80 anos, então meus bisnetos e netos continuam contando desse jeito, viu? Não conta do jeito de vocês, não. A menos que já tenha documentado, né? A menos que já tenha documentado. Mas mesmo assim, tem que estar documentado, mas se eu quiser, não, tira isso aqui, porque isso aqui não é legal o pessoal saber, não. Põe assim, ó, põe do meu jeito que é melhor, porque 400 anos, velho, o negócio o Tico e o Teco fica meio, eles entram em conflito. Aí Constantino, ele, dentre esses 3 pilares que ele institui ali, a divindade de Cristo, a Trindade, ele institui a Quaresma, porque aí é uma forma de você respeitar o Corpus Christi, que é o corpo de Cristo, que foi partido, né, em sacrifício pelos pecadores. Por isso ali fica instituído a proibição para comer carne, né, ou qualquer tipo de proteína animal. Logo diante da instituição da Quaresma, qual que é o alimento que acaba sobressaindo e tendo muito em estoque?
os ovos. Acaba sendo o alimento primordial durante o período da quaresma. E ele acaba virando um alimento tradicional do período agora não, pascual. Tá caro o ovo, viu? Não. Hoje o ovo é artigo de luxo, né? Só que a gente vai ver aqui na história também que o ovo ele virou artigo de luxo no período. Virou também. E aí o que acontece? O ovo ele começa a entrar como um alimento primordial no contexto de Páscoa a partir de Constantino. Só que aí tem uma relação interessante aqui, que é o quê? Onde é que entrou o coelho nessa história? E a gente vai associar os dois. Exatamente. O que acontece? A importância do ovo, né? Ele acaba sendo um alimento que sobressai na quaresma a partir do concílio de Nicéia. Os ovos também, eles vão ter... Peraí, esse concílio, o que aconteceu no concílio para poder comer só ovo? Não, então, é instituída a quaresma. Na instituição da quaresma vem a proibição dos alimentos que você não pode comer durante o período da Páscoa. O concílio falou o seguinte, vocês não podem comer carne de nada... Certo? Porque nós achamos que não deve comer, vocês vão comer ovo. Nós vamos comer carne, vocês vão comer ovo. Seria isso. Eu sei aquilo que o documento traz escrito, né? Se o pessoal guardou, eu sei que até hoje tem gente que não guarda. Tem gente que não guarda. Eu tenho uma concepção comigo que é o seguinte, você faz um monte de mercadoria o ano inteiro, né, velho? Para não falar outra coisa, você faz um monte de mercadoria. Aí chega na quaresma, eu não vou comer carne porque tem uns que leva, né, tipo, em respeito e tal, não é todo mundo, mas a grande maioria, ainda mais hoje em dia, o pessoal não tá muito nem aí não, viu, que eu tenho visto por aí. Então, aí assim, né, aí a gente vai ter essa questão do ovo ser o alimento predominante em razão da quaresma, mas no hemisfério norte ali, você tinha ali o equinócio dos povos do hemisfério norte, anglo-saxões, germânicos, bávaros, os nórdicos. Eles tinham nesse mesmo período a grande colheita e eles trocavam ali alimentos entre os povoados e o alimento que predominava era o ovo também. Então você começa a ter aí culturalmente uma predominância desse alimento. Aí o que a gente vai ter, por exemplo, do coelho entrando nessa história? Tem duas linhas de tradição sobre a importância do coelho. Primeiro, a próxima imagem que a gente tem, se não me engano, é uma representação egípcia do coelho como símbolo da fertilidade e do nascimento. Acho que eu te mandei essa imagem aí. É um coelho, ele está em hieróglifo. Aqui. Ele está aqui, ó. Isso, esse cara aqui. Essa daí. No próprio Egito, o coelho ou a lebre já era um animal muito importante na questão da fertilidade, do renascimento ou do nascimento. Ele era um animal muito representativo. No que diz respeito à tradição cristã, propriamente dita, não a judaico-cristã, mas a cristã, que aí já é posterior ao judaísmo, existem duas tradições. A primeira tradição vai dizer que quando as mulheres chegam no sepulcro de Jesus para ver se ele tinha de fato ressuscitado no domingo pela manhã, elas encontram um coelho preso no sepulcro ali que não conseguiu escapar. E aí gera-se uma primeira tradição de que o coelho foi o primeiro ser vivo que presenciou Jesus ressuscitado. Então o coelho passa a ser considerado um animal sagrado porque foi o primeiro que presenciou a ressurreição de Jesus. Porque diz uma tradição aí que quando as mulheres chegaram no sepulcro e Jesus já tinha ressuscitado, estava só os lenços, tinha um coelho preso lá dentro. Existe uma segunda tradição que vai dizer que aí tem uma tradição também que até não tanto tempo atrás assim, acreditava-se dentro da biologia que a lebre era um animal assexuado. Ela reproduzia sem contato através do sexo. E aí eles fazem uma associação de que seria um arquétipo da Virgem Maria, da qual Jesus nasceu sem contato do sexo. Então a lebre, ela é supostamente beatificada. Isso se tornou tão forte na cultura, tanto essa questão se estava preso no sepulcro e viu Jesus ressuscitado, se a lebre era assexuada, reproduzia sem contato com sexo, e aí era uma espécie de arquétipo da Virgem Maria que concebeu Jesus sem ter contato com o sexo, os povos acabaram tanto tendo essa cultura disseminada que no hemisfério norte, lá onde comemorava-se o equinócio, distribuíam-se os ovos entre as aldeias, eles tinham uma divindade que representava fertilidade, nascimento, virgindade,
com o coelho, que é a deusa germânica, a deusa Eostre. Aí, acho que a próxima imagem vai trazer representações dela já, que eu procurei algumas para mostrar para o pessoal. Exatamente. E aí, ó, essa imagem é muito interessante, porque ela vai ter uma mulher tipicamente do hemisfério norte, né? Pele clarinha, cabelo loirinho, com flores no cabelo, cabelo longo, certo. né? E aí, dentro do cesto, você tem algumas frutas e você tem o coelho. O coelho. E o nome dela é Eostre. Eostre, quando essa palavra sofre semântica do hemisfério norte, da língua anglo-saxônica, que vai originar depois o inglês das Américas, no inglês das Américas ela vira Easter, que é E-A-S-T-E-R, de onde vem easter egg, que é ovo de Páscoa. Só que Easter não é Páscoa, Easter é Eostre, que é o nome da deusa. E aí você tem, por exemplo, easter egg. Quem joga jogo de videogame, quem assiste seriado, fala, não, eu peguei vários easter eggs no episódio. Easter egg é ovo de Páscoa escondido. Porque qual que era a cultura? Rapaz. A cultura era assim, você vai pegar, aí a gente vai dar uma viajada aqui. Mais ainda, não né? Mais viajada ainda, no sentido de... Eu já estou assim... altamente viajando aqui, mas tá muito legal. Mas não é uma viajada de falar coisas sem sentido, é viajada de passear pelos lugares, tá? Sim, sim. Aí, a deusa Eostre, que vai gerar o nome Easter, que em inglês americano virou Páscoa, mas Páscoa não é Easter, Easter é Eostre. Ela é uma deusa que tem representações onde ela sempre aparece em meio a colheitas, em meio a grãos, a sementes, a frutos e a coelhos. Pode passar a próxima aí, que a gente vai entender a questão do easter egg depois. Aqui é mais uma representação de Eostre com ovos dentro do cesto e máscara de coelho, que era um animal que também representava a fertilidade, nascimento. Já começou, daí então começou a partir toda essa... Sim, sim. Você tem, pode passar que tem mais representações de Eostre, e você vai ver que sempre ela está ali com o coelho, ela tem frutos, tem grãos, ela está ali no meio do plantio, da colheita. São representações da deusa Eostre. Tem uma segunda forma do nome dela que é Ostera, mas o Eostre é o mais famoso porque derivou a palavra Easter. Aí você tem outras representações, né, dela com lebres, né? Então, ela é muito forte na cultura germânica, bávara, na cultura anglo-saxônica. Ela é uma divindade mesmo. Que interessante. E ela está associada aos ovos. Ó, ao fundo ali tinham galinhas com ovos naquela imagem lá. Opa. Aqui você tem também Eostre, mais uma vez com lebres, com ovos. Apertei alguma coisa errada aqui. Eu apertei. Isso, aperto de voltar. Isso. Esse cara aqui. Ali no fundo ao chão você tem à esquerda galinhas aqui, com ovos. Aí a próxima imagem. Você tem ela com lebres e o ovo na mão mais uma vez. Tá vendo que aí não é o coelho que bota o ovo, isso é um erro que a gente comete de interpretação da história. O coelho, ele entrega os ovos. Brasileiro é o brasileiro, cara. É brasileiro. O coelho, ele entrega os ovos, a gente vai entender como que associou o coelho entregar o ovo, porque que easter egg é ovo escondido. Igual, procura os easter eggs aqui no episódio, quer dizer, procura informações escondidas. A gente vai entender isso. Véio. Pode avançar? E aí, por causa dessa questão de a virgindade de Maria, a lebre, na época, ser considerada um animal assexuado, a biologia já provou que não tem como. A questão da tradição... O pessoal achava que o coelho era... A lebre, eles entendiam, até um certo tempo, acreditava-se que a lebre era um animal assexuado. Claro que a biologia já provou que isso não tem nada a ver. Mas aí, ó, essa coisa associação... da cabeça da turma. Sim. A associação da deusa Eostre, do coelho, fertilidade... concepção assexuada. Eles fizeram, então, esse daí é uma pintura reproduzindo a Virgem Maria com o menino Jesus, a Santa Catarina e um coelho ali embaixo com ela. Então vamos aumentar isso aqui. Isso é o que a gente chama de sincretismo. O sincretismo é quando as religiões começam a pegar os termos que são parecidos, as concepções parecidas, e unificam elas. Então, o sincretismo que houve depois, é claro que isso é uma concepção artística, né? Você vai ter aí Virgem Maria, você vai ter Santa Catarina, você tem o menino Jesus e você tem um coelho ali. Isso são várias, isso é o que a semiótica vai chamar de representação. Você tem vários símbolos ali. Isso é um sincretismo, onde as culturas começam a se juntar. Vê que ela sai da tradição do coelho aqui em Jerusalém, no sepulcro de Jesus, ela pega a deusa Eostre do hemisfério norte, ela pega a questão dos ovos da quaresma com Constantino. Será que Constantino foi influenciado pela cultura ou não?
Fato é que o ovo ele se tornou um alimento predominante em ocasião dessa festa. E aí a gente vai entrar, a próxima imagem eu acho que é o rei Luís XIV da França. Exatamente. O rei Luís XIV, ele ficou muito famoso porque ele praticamente criou o que a França chama de alta costura, que é a costura mais elaborada, detalhada, mais suntuosa. O rei Luís XIV, isso daí já é meados do século XVII, vai estar entre 1640 e 1650. Foi esses dias. Coisa pouca. O rei Luís XIV, ele propôs uma brincadeirinha na corte dele, na festa da Páscoa. O que ele fez? O ovo já estava bem instituído e definido como alimento predominante da quaresma. Uhum. E o que ele faz? Olha, nós vamos reutilizar as cascas de ovos e vamos propor uma brincadeira. Você vai pegar as cascas de ovos, você vai tirar o conteúdo de dentro dos ovos com cuidado, né? Tipo o episódio do Chaves, né? Que ele fura o ovo com a agulha, bebe o que está dentro, fica só a casca. Eles enchiam essas cascas de ovos com chocolate, esperavam endurecer. Olha! Aí eles pediam para os artesãos da corte do rei Luís XIV pintarem as cascas dos ovos com adornos em volta, tinta colorida. E aí o que eles falavam para o pessoal da corte? Nós vamos esconder esses ovos com chocolate dentro em vários lugares aqui. Quem encontrar pode ficar com ele para você, porque o chocolate na corte do rei Luís XIV era um artigo de luxo. Uhum. A confecção do chocolate sempre foi complicada, mais cara, a manufatura dele sempre foi mais complicada. Daí do rei Luís XIV, a cultura de o chocolate dentro da casca de ovo, a casca pintada por fora, esse virou o ovo de Páscoa, o Easter egg, que é o ovo escondido. Porque a gente aqui no Brasil também, a gente não faz a brincadeirinha de que você quer ganhar ovo de Páscoa, vê onde que eu escondi pela casa, se achar é seu. Não, mas ainda tem, eu lembro disso. Mas é bem mais fraco, né? É bem, bota mais fraco nisso. O original, o ovo de Páscoa é seu se você encontrar. Que essa brincadeira é. E aí a tradição era o quê? Que quem trazia esses ovos e escondia eles nos lugares da casa, da fazenda, onde fosse, eram os coelhos. Ah, entendi. Então não é que o coelho botava o ovo, ele entregava os ovos. Gente, tá vendo? O coelho não bota ovo, entendeu? Isso é provado, né? Por isso que é bom a gente, o saber, não tem dinheiro que pague. Olha essa aula que nós tivemos aqui, entendeu? Por isso que eu falo, alternativa 2 é diferente, bem diferente, mas o coelho não bota ovo, vocês entenderam? Entenderam? Se não entendeu, volta ao vídeo, assiste tudo de novo, você vai entender, vai ficar, muito esperto, porque eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Até eu estava achando que ele botava ovo. Mas vamos lá. Então, aí por causa do rei Luís XIV na França, criou-se essa brincadeira de esconder os ovos, que eram casca de ovo mesmo, ovo de galinha, mas ela estava vazia, foi preenchida com chocolate e a casca foi pintada por artistas do lado de fora. Por isso os ovos eles são decorados. Né? E assim, a gente vai ver, por exemplo, tem desenho do Pica-Pau, do Tom e Jerry, que o ovo é pintado por fora. Essa embalagem de plástico bonita que a gente vê, isso aí já vai a entrar, decoração, né? Já é a questão, já quando a industrialização, ela já pega isso aí e torna um produto do capitalismo mesmo, tá? Então, resumindo... Desmistificamos o negócio. Aí o pessoal vai dizer assim, então é uma festa pagã. Ela sofreu influências de várias culturas. Sim. O que é que me incomoda nessa história toda? Aí é o que aconteceu hoje lá do post lá que a prefeitura não quer que menciona Cristo na festa da Páscoa. Porque aí a gente precisa fazer uma recapitulação. A gente vai ter o período da... Eu acho que é a imagem 17.1 que a gente olhou lá. Tô procurando ela aqui. Tá quase, é anterior a essa. Isso. O que acontece? Se a gente pegar a Páscoa mesmo, o que a Páscoa é? A Páscoa é a festa de quando lá no Egito Deus livrou os hebreus do anjo da morte, porque o anjo da morte leu o sangue no batente das portas. Sim. Aí Páscoa em hebraico é Pessa, quer dizer que o anjo passou por cima, porque Pessa quer dizer passou por cima. Pessa sofreu semântica, virou Páscoa. Páscoa e Pessa é a mesma coisa. Lá no período do Novo Testamento, Jesus ele muda os elementos da Páscoa. Não precisa mais matar cordeiro, não precisa comer ervas amargas, é pão, vinho e eu sou o cordeiro que foi morto por vocês.
Fazer isso em memória de mim. Não é mais em memória do dia que saíram do Egito, mas é em memória de mim que morro por vocês. Cristo passou a ser a Páscoa. A Páscoa só existe por causa de Cristo. Então, qual é a lógica de uma festa cristã, onde Cristo é a razão da Páscoa, você não mencionar a Cristo? A mesma coisa, vamos fazer uma festa de aniversário sua, mas só que você não participa. E a gente não canta parabéns pra você, não precisa te parabenizar. Até vamos cantar o parabéns, você não vai estar. Não pode mencionar, eu vou cantar parabéns pra quem você não pode mencionar você. Canta só por cantar. É a mesma coisa que você fala, feriado de 12 de outubro, padroeira do Brasil, mas tá proibido falar o nome de Aparecida. Exatamente. A data é em homenagem a ela. Exato. E eu não vou mencionar ela. Mas parece que o prefeito e o vice-prefeito já veio a público pedir desculpas e parece que foi um erro, não sei de quem lá, eu não me aprofundei no assunto. Não gosto de misturar o passageiro, né, politicamente falando e tal. Quem errou, que vai lá, que se desculpe, que se explique, né? Mas o pessoal está batendo em cima aí, né? Tem o pessoal da oposição e o pessoal da situação, né? Eu não me envolvo, né? Mas eu sou pelo correto, né? E o correto nós mostramos aqui hoje, da onde que veio essa história toda da Páscoa, como é que começou. Tivemos aqui esse jovem, agora eu não vou chamar de pastor, mas eu vou chamar de professor. O professor... É melhor que pastor. Melhor que pastor, né? Eu prefiro. Mas você dá aula mesmo, né? Você é lá você dá aula no... Hoje a gente está dando aula pelo Instituto IBADEP. A IBADEP, é que eu vi ali o Instituto... O pastor Kleber, ele é professor da IBADEP e ele tem o Instituto Gênesis, que é o instituto dele. Legal, bacana. É interessante. Então, nós tivemos essa aula hoje aqui, e muito bem explicativa e ilustrada. Eu acho que melhor que isso, cara, só se você voltar no tempo, né, e fazer essa cronologia toda aí de voltar lá e assistir e tal, e vai ser difícil. Mas é melhor você assistir nós mesmo, certo? E nós já estamos aqui Cara, cadê o relógio? Ai. Cara, eu fiquei bem... Eu tô meio bobo aqui, porque é tanta informação e é tão... como é que fala? Tão convincente. Não é que tem que convencer, gente. Pegou toda a história e foi mostrando. Não tem jeito de você falar que não é. E não é assim uma coisa que você... Não inventei. Eu inventou, não seria bom o bastante para inventar tudo isso. Não inventou e nem é a famosa palavrinha, eu acho. Não acho não. O menino é um estudioso, estudou sobre o assunto e tal. Hoje eu interrompi bem menos, vocês viram, né? Falaram para mim, você interrompe o entrevistado demais. Não, porque aqui nós estamos batendo papo. Mas hoje foi sensacional, cara. Um negócio assim que não tenho palavra para agradecer você que veio aqui para poder conversar com a gente e explicar, né? Mas nós já estamos entrando nos nossos instantes finais, então eu queria saber mais um golinho, fala para nós aí. As considerações finais que eu faria porque assim como, por exemplo, Halloween, Natal, já me perguntaram, mas então se a Páscoa tem tantos elementos pagãos, é errado, é pecado o cristão participar, ou a criança ir na escola com máscara de coelhinho, ou eu comprar ovo de Páscoa para dar de presente, ou eu ganhar um ovo de Páscoa de presente. O que eu digo assim, diante da nossa realidade como sociedade em que nós estamos inseridos, eu não vou te dizer que é errado ou que é pecado, primeiro porque eu não vou determinar que algo é errado se a Bíblia não o faz. Mas o que eu faria? É que nem, por exemplo, eu trabalhava numa fábrica que aí pediram para eu fazer os cartõezinhos de Páscoa e entregar para os funcionários na que eles saíssem para bater o ponto. Eu escrevi Feliz Páscoa, né? Coma bastante chocolate, seja feliz com a sua família, mas não se esqueça de que neste mesmo dia um Jesus foi morto por mim e por você para que nós tivéssemos a salvação. Então, o que eu digo? Se você tem o costume de presentear seus filhos, a sua esposa com ovos de chocolate, se você gosta de juntar com a família, fazer essa brincadeira de, escondi os ovos de chocolate, se você achar é seu, faça. Mas reflita também sobre esse dia, porque a tradição judaico-cristã e a Páscoa, antes de tudo, é uma festa judaica,
e depois passou a ser judaico-cristã, antes de ter os seus elementos modificados, algumas coisas incorporadas, use esse dia da Páscoa também para refletir sobre um Jesus que entregou a vida por aqueles que mereciam a condenação e ele se fez pecador para morrer no lugar de pecadores. E aí, por exemplo, as igrejas, né, Igreja Católica, Igreja Evangélica, elas têm as ceias, que é o maior sacramento da igreja. E aí, tanto a ceia da Páscoa, que tem igrejas que fazem anualmente, tem que faz uma vez por mês, uma vez por semana. Qual delas é a certa? As três. Porque Paulo, quando ele vai orientar sobre a Santa Ceia para os discípulos e a continuidade da igreja, ele vai dizer, olha, o que eu recebi do Senhor é que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, o vinho, deu graças e falou, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é partido e derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. E Paulo faz uma recomendação. Quando você for ceiar com a sua família, com seus irmãos, examine-se o homem a si mesmo. Veja a sua conduta desde a última vez que você ceiou até essa. Reflita sobre o que você fez. Se tiver que pedir perdão para alguém, pede. Se tiver que conversar e pedir perdão para Deus, conversa. Aí você ceia. Então, quando a gente for realmente comemorar a Páscoa, que a gente lembre qual que é o princípio fundamental dela. Deus nos livrou de uma morte certa e eu tenho que aproveitar a partir de Jesus, a ocasião da Páscoa, refletir sobre o que eu fiz desde a última vez que eu comemorei a Páscoa. No caso da igreja evangélica, a igreja que eu congrego, nós temos Santa Ceia uma vez por mês. Então, a gente sempre faz isso. Que tipo de pessoa eu fui desde a última vez que eu ceiei? Eu examino a mim mesmo, o que eu tenho que melhorar de conduta, comportamento, eu tenho que pedir perdão para alguém, eu tenho que ser mais caridoso com alguém, eu tenho que ser mais amigo de alguém, mais respeitoso, eu tenho que me examinar. Feito essa autoanálise, aí eu compartilho da ceia e sigo a minha vida. Então que antes de tudo seja uma festa para refletir quem sou eu, o que eu fiz, o que eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor para quem? Eu tenho que pedir perdão para alguém, então eu peço. É para Deus, é para um parente, para quem é? Antes de tudo, que a gente quer comemorar com ovos de chocolate, beleza. Mas lembre-se do propósito principal. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. E é uma festa que eu tenho que refletir sobre o meu caráter e procurar ser uma pessoa melhor. E assim a gente encerra, porque não tem mais nada para falar. Muito obrigado e até a próxima. Alternativa